Nesta aula, eu vou mostrar para vocês como funciona um atendimento simples e um atendimento com reconstrução. Independente da cliente fazer o trabalho de reconstrução ou não, algumas partes desse atendimento são fixos, como por exemplo, que a gente vai começar da higienização. No caso aqui, a gente utiliza a espuma de limpeza, que já é de uma linha específica de reconstrução, tá? Que vai ter também no material de vocês. Vou colocar a espuminha aqui. E ela tem um cheirinho bem agradável, que já na limpeza a gente começa a fornecer, né, essa sensação de bem-estar. Então, eu vou pegar a escovinha, que é de uso individual. Terminou, joga fora. E vou fazendo movimentos circulares. Posso fazer um movimento contrário? Posso, só que devagar, porque a gente tá para reconstruir, né? E se eu fizer com força ao contrário, eu posso acabar tirando o pelinho dela. Faço do outro lado. Nesse momento é só mesmo de limpeza. Então, espalhei o sabão, esfreguei com um pentinho, e aí agora eu vou fazer a retirada com algodão, pode ser uma gaze também. A cliente sempre chega, ela tá suada, ela tá com maquiagem, então é muito importante. Lembra que o tratamento vai ter que encostar na pele, então eu preciso deixar a região bem limpinha. Só que o sabão, embora seja específico e bom para limpeza, ele não é o suficiente para deixar limpo do jeito que a gente precisa. Então, eu vou fazer uma esfoliação. Aí, você vai falar assim, Elaine, eu posso usar um esfoliante corporal, um facial? Eu recomendo que não. Eu tenho esse daqui também, que é com micelas. Então, o que é o contrário? Não tem grânulos que machucam, que podem ferir, que podem agredir o pelo. Se a gente quer reconstruir, eu não posso fazer nenhuma agressão ao pelo. Então, eu vou fazer uma esfoliação com movimento circular. E embora a cliente sinta que há ali uns grânulos, eles são bem confortáveis, eles não causam dor, não machucam, não arranham, né? Porque os micelas é tudo muito pequenininho, macio. E olha para vocês verem como que as bolinhas, elas vão se dissolvendo na pele, ó. Basicamente, o nosso tratamento nem começou e você já tem um diferencial no seu atendimento só da escolha de produtos e como você faz. Porque o cheirinho que tá aqui, a esfoliação que é suave, tudo isso faz muita diferença. Ó, e eu vou limpando essa parte também, porque tem os pelinhos aqui, ó, que eu vou tirar. Olha como que uma limpeza e uma massagenzinha já causa uma hiperemia, uma vermelhidão nessa região, o que já vai ajudar no processo de colocar um ativo para o crescimento do pelo. Esfoliei então bastante, venho então com outro algodãozinho e vou retirar. Ó, antes eu tinha passado o sabão, parecia que já estava limpinho e ó, ainda saiu. Observem que quando sai pelinho assim, não quer dizer que tá caindo, é que ele tá na fase telógena que a gente conversou. É o tempinho de vida dele mesmo, tava na hora dele sair, tá? Então tá tudo certo. Às vezes a cliente passa a mão e vê que sai, ela fala, nossa, meu cabelo tá caindo. E não é. Então agora sim, tá bem limpinha essa pele. Eu vou então, tirei a seco
E agora eu vou tirar com um pouquinho de água para ajudar a retirar qualquer resíduo que tenha ficado das micelas. Posso fazer um movimento contrário, devagar. Vem aqui, ó. Vou fazer. Ok. Agora, então, a sobrancelha está bem limpinha. Então, nesse caso de limpeza e esfoliação é em todos os casos. Bom, aí eu preciso conversar com ela, porque a gente já conversou antes dela deitar aqui, a gente começar o procedimento, que ela gostaria de engrossar um pouco as sobrancelhas. E como a gente viu no curso, eu tenho aqui vários pelinhos novos, mesmo que eu não esteja olhando ainda no tricoscópio, eu vejo já a olho nu. Então, possivelmente, com o tricoscópio eu vou ver outros aqui para poder nascer. Então, eu consigo, sim, recuperar bem essa sobrancelha. A mesma coisa do lado de cá. Porém, os pelos que estão aqui abaixo, eles estão totalmente fora do desenho. Então, eu vou fazer um designer reconstrutivo, onde eu vou manter vários pelinhos para conseguir engrossar, mas não vou manter tudo, porque isso aqui não faz parte. E como eu sei que não faz parte? Aí, então, nós podemos entrar numa aula do designer reconstrutivo, onde eu tenho as medidas para encontrar a sobrancelha certa para cada cliente. Se você já trabalha à mão livre, se você usa a linha para medir, seja qual for o seu método, pode continuar, não tem problema. Só que aqui eu quero mostrar, caso você não saiba, por exemplo, aqui, ó, aonde que eu tiro aqui? O que que eu deixo? O que que eu tiro? Sabendo qual é o desenho ideal para ela, eu sei o que eu posso tirar, tá? Então, eu vou fazer a utilização do paquímetro, que muitos de vocês já utilizam, outros não gostam e tá tudo bem. Você pode usar uma reguinha também, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o tamanho do olho, tá? Só que para você não ficar assim, olha, medindo na sua cliente, você já coloca marcadinho no 3, que normalmente é o tamanho do olho. E aí você modifica se precisar. Pego do comecinho do olho até o final do olho aqui, ó, e realmente bateu 3. Ok. O que que serve essa medida aqui? Ela serve para me dar um norte para encontrar o centro. Mas Elaine não podia ir já pelo nariz, só já encontrar, mas não devido à assimetria que a gente tem, esse centro pode não ficar tão centro, e através dessa medida fica. Então, eu marco, vou sujar aqui, só um pouquinho. E aí, então, eu posso encostar aqui, ó, no lacrimal dela, posso subir. Então, eu encontrei aqui, ó, 3 centímetros de distância, que é o tamanho do olho dela. Mas isso daqui, nesse momento, não serve pra mim, pra seguir assim, ah, então a partir daqui eu vou tirar, porque senão, tá vendo? Ela ia ficar muito curta. Não é pra isso que eu achei isso. Este meio eu encontrei pra dividir ele ao meio, que vai dar 1,5, e aí sim eu vou encontrar o centro do rosto dela. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,5 no paquímetro. Marquei, eu tô sujando com o lápis aqui. Aí eu pego essa beiradinha de cá, venho aqui, ó, e risco. E aqui eu encontrei perfeitamente o centro do rosto da minha cliente. A partir do número 3, que é o tamanho do olho. Ok. Encontrei o centro? Ótimo. Como que eu vou encontrar agora? Eu vou achar as medidas de cima aqui primeiro e depois as de baixo. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui, agora eu vou encontrar este começo, a gente realmente vai marcar, independente da medida, por esse cantinho aqui do nariz, que a gente já tá acostumado mesmo. Ó, tá? Fazer desse ladinho também. Percebam que aqui tem um pouquinho menos que eu preciso completar com a reconstrução, que dá também. E aí, eu vou pegar o tamanho do olho, 3,
mais o tamanho do ponto central, que esse aqui é 1,5. Então, essa continha eu vou deixar na apostila para vocês. Então, eu vou somar 3 mais 1,5 dá 4,5. Eu vou marcar no paquímetro aqui, 4,5. Achei. E olha que interessante. Vou sujar aqui para marcar, ó. Eu vou encostar aqui no centro e esse daqui eu levo e encontro certinho o ponto alto dela. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, 4,5. Vou sujar aqui agora, ó. Coloquei no centro aqui, trouxe pra cá, 4,5, ó. Perfeitamente. Recapitulando, olho, tamanho do olho, trouxe pra cá, 3. Encontrei o meio, que é a metade dele, 1,5. Para eu encontrar o ponto alto, eu faço 3 do olho, mais 1,5 do ponto central, deu 4,5. Marquei daqui 4,5 e pra cá a mesma coisa. E aí, para eu fazer o final, a gente pode realmente usar o finalzinho, né, dos cílios aqui, o último pelinho, como muitos já fazem assim. E tem uma dica interessante também, que a sobrancelha, o ideal é que ela seja do tamanho da nossa boca. Não é sempre, né? Não é, então tem que ser, eu vou tirar, mas bate muitas vezes. Vamos ver no caso dessa cliente? E aí, outra coisa, para não ficar medindo assim, procurando o tamanho da boca, eu já coloco 5 ou 5,5, que é o tamanho que geralmente tem, ó. Vamos pegar do cantinho, dela é um pouquinho maior, vamos para 5,5. 5,5. Certinho, 5,5 que tem a boca. Vamos ver se bate aqui? Aqui, e olha aqui. 5,5. Perfeitinho. Vamos ver desse lado aqui. 5,5. Isso significa que o tamanho da sobrancelha está ideal, proporcional ao rosto dela, que é o mesmo tamanho da boca. Nós encontramos o início, ponto alto e o final. Ok. E aí vem uma questão interessante. Mas aqui, Elaine, como que eu vou saber essa altura da minha cliente? Onde começa? Se ela não tiver nada, se ela tiver uma linha, eu tenho que desenhar tudo. Você também vai usar qual medida? Do ponto central. Lembra que a gente falou que era 3 dividido? Então, dava 1,5. 1,5, tô marcando aqui no paquímetro. Venho aqui, vou virar assim para ficar bem para vocês olharem. Coloco no início do olho dela e aqui, deixa eu manchar de lápis para vocês enxergarem. E vocês vão ver o quanto que dá para reconstruir aqui, ó. Vira só um pouquinho para mim assim. Deixa eu ver se tá certinho. 1,5. Eu vou lá no cantinho lacrimal e trago pra cá, ó. Agora eu vou marcar com lápis pra vocês. Se vocês olharem aqui essa distância e olharem aqui, vocês vão perceber quanto cabelinho ela tem já nascendo. Então, o erro que eu não posso cometer é continuar tirando, porque lembra que eu disse que se tirar muitas vezes no mesmo lugar, o folículo entende que ele não é para nascer, não é para funcionar, ele atrofia e pode não nascer mais. Mas então, aqui no caso, ó, essa parte aqui eu posso deixar. Vamos ver o lado do outro olhinho, ó. Canto lacrimal e vou riscar, que eu vou sujar aqui de novo, ó. Vou reforçar para vocês verem. Então, aqui eu posso deixar e aqui eu posso deixar. Para eu achar essa altura, então, é o tamanho do olho dividido ao meio, 1,5. Eu pego esse 1,5 e trago para cá, canto lacrimal, marquei e deu ali, que ali deveria começar a sobrancelha dela. E como que eu vou achar
o ponto alto. A gente sempre vai pegar o ponto central, que deu 1,5, e vai acrescentar 1 centímetro, que então vai para 2,5. Vou marcar para vocês. Com o olhinho fechado mesmo. Eu vou encostar aqui no meio do olho e vou apontar para onde? Para esse risco que eu já encontrei o ponto alto. Aqui, ó. E aqui, ó. Deixa eu fazer bem certinho. Vou marcar para vocês. Olha que bacana. Aqui, então, é o ponto alto. E aí, como que eu vou fazer essa distância aqui? Eu vou fazer o ponto central, ao invés de 1 mais 1, eu vou fazer mais meio, então vai dar 2. Não desesperem com os números, porque se for a primeira vez que você estiver vendo isso, parece complexo, mas depois você vai acostumar. Então, ó, cantinho do olho. Deixa eu arrumar aqui certinho, peraí, 2. Cantinho do olho. Aponto pra lá e vou marcar com lápis. Vou falar isso de novo, então, ó. 1,5 dessa altura, que é o valor do ponto central. 1,5 mais 1, deu 2,5. Eu achei o ponto mais alto. E para achar a distância do ponto final, vai ser 1,5, que é esse aqui, só que ao invés de 1, é só mais meio. E a gente encontrou ali. Agora eu vou repetir aqui do lado. Aqui, então, ó, é 1,5 mais 1, 2,5. Vou marcar. Vou lá no meio do olho dela, aponto para onde tá marcado aqui o ponto alto. Marquei, vou marcar para vocês, ó. E no finalzinho eu falei 1,5 mais meio. Então, deu 2. Vamos ver se vai bater. Cantinho do olho. Jogo pra cá e marco. Certinho. Então, olha só. A gente encontrou início, ponto alto, ponto final. A gente encontrou a altura do início, a altura do ponto alto. E agora nós vamos achar a espessura. Como que eu faço então? Eu pego 1,5 do ponto central que eu tinha encontrado e vou dividir por 2, que aí vai dar 0,7 alguma coisa. Marquei aqui, ó. E vou colocar em cima do ponto que eu tinha encontrado, que começa, e marcar. E aí vocês vão ver aqui, ó. Aqui e aqui. Essa é a espessura. Mesma coisa aqui, ó. Põe no começo. Ver se tá certinho. 7. Posso sujar ou posso marcar aqui. Vamos lá. Aqui e aqui, ó. Tem 7 milímetros aqui de espessura. Quando eu vou aproximando do ponto alto, a gente sabe que esse ponto ou é igual ao começo ou 1 ou 2 milímetros a menos. Então, eu vou colocar 0,6, vou marcar e vou vir aonde? Aqui nesse pontinho que eu encontrei, ó. Aqui, ó. E vou apontar para ali. Então, aqui vai ser o de 6. 7 milímetros de 6. E depois eu acompanho até o final. A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui, então. Encosto. Veja aqui em cima. Deu de 6 milímetros, ok? E vou seguir até o final. Então, agora eu posso fazer a ligação dos pontos, que pode ser com a linha, pode ser com a caneta branca em gel, você escolhe, tá? Então, agora eu vou juntar os pontos que eu encontrei com o paquinho. Então, você pode usar o lápis dermatográfico, pode ser a caneta em gel, a linha. Então, eu vou apoiar aqui, ó. E encosto aqui, ó.
Já marquei ali. Agora daqui até ali. Aqui em cima. Dou a voltinha aqui embaixo. Então, a princípio, pode parecer que é bastante, e na verdade é porque ela precisaria mesmo de reconstruir essa parte. Aqui em cima, ela não precisa de quase nada. A linha tá só mostrando um caminho pra mim. Eu não vou deixar crescer nada mais aqui. O que ela precisa, olha só, é a parte de baixo. Vamos ligar os pontinhos desse lado aqui, então. Apoio aqui. E aí, vou acompanhando. Aqui em cima. Dou a voltinha. Mesma coisa, olha, em cima quase não precisa. Vamos bater os pontos aqui, conferir. Altura com altura. Ok. Lembrando que essa linha final não pode ficar abaixo daqui, senão ela fica com o olhar caído. Vamos ver como é que tá. Ok, vamos ver esse lado aqui. Na mesma altura. Então, tá tudo certo. O que eu vou fazer agora é uma limpeza para que eu possa enxergar exatamente o que é que eu vou deixar crescer. E também é interessante que eu mostre para minha cliente como que tá, o que que eu tô esperando disso, aonde que eu tô deixando crescer aqui para não mexer, porque ela tá entendendo que tá sendo feito um trabalho personalizado. Mas se eu mostrar toda riscada assim, ela não vai entender, vai achar feio. Então a gente tem que mostrar um trabalho limpinho. Tá vendo? A minha luva fica preta porque essa linha que é pigmentada, ela faz uma sujeirinha mesmo, tá? Já vai ficando melhor, limpinho, né? Então, observem bem que fazendo isso, eu consigo entender totalmente que esses aqui, eles podem sair, que não vai fazer a menor diferença. Então, tudo que estiver fora da caixinha, eu posso retirar. Nesse momento, é interessante que eu mostre para a cliente através de um espelho, para ela poder entender comigo qual o processo que eu tô deixando aqui acontecer. Então, cliente, segura aqui, por favor. Então, ela vai olhar isso assim, e aí eu vou explicar para ela o que está acontecendo. De acordo com as medidas que a gente fez, aqui em cima na sua sobrancelha tá perfeito, tá? Na espessura não tem o que crescer, tá indo desenho bonitinho. Aqui embaixo é que está faltando, ela precisaria ser mais grossa aqui, tá? Então, as medidas aqui que tá faltando, tem um monte de cabelinho nascendo, aqui também tem, e um pouquinho só aqui que tá faltando. Daqui pra cá é aonde hoje a gente vai fazer a limpeza. E daqui pra cá eu vou deixar, é pra você acostumar com os espelhinhos crescendo. No começo incomoda um pouco, porque eles estão distantes, mas depois você vai acostumando. Então, eu fiz a mesma coisa nas duas sobrancelhas. Deixei a cliente ciente do que a gente vai fazer. E aí, então, agora ela sabe o que é que eu tô fazendo, tá concordando comigo. E agora eu vou começar a epilação dos pelos, que você pode fazer. Eu faço a utilização de pinças descartáveis,
Lembrando que minha mãozinha tá preta por causa da linha pigmentada. Mas o que eu gosto mais mesmo é de fazer a sobrancelha com a linha. Eu vou começar aqui então e já que a gente volta. Agora então que eu fiz a epilação, eu tô tirando a marcação porque o lápis agora já não me importa mais a marcação. Eu já sei onde eu devo tirar, onde eu devo deixar, já retirei. Então prontinho. Vamos agora estimular o crescimento através da argila. Lembrando que ela vai devolver oligoelementos para a sobrancelha e vai retirar oleosidade dos fios, sujidade, e com isso, com a esfoliação que eu vou fazer no final, eu faço meia hiperemia, vasodilatação para absorver melhor o que eu vou passar logo em seguida do tratamento.